Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Incluindo e Evoluindo. Para quem nos acompanha, hoje daremos continuidade ao vídeo anterior. E se você não assistiu o nosso último vídeo, dê uma olhada no nosso canal, pois o nosso último vídeo nós damos 5 dicas de como evitar acidentes com bebês. E em continuidade desse vídeo, a doutora Kelly Infante, pediatra, vai mostrar pra gente agora como identificar e como agir perante o engasgo com o seu bebê. Bom, quais são os sinais que nos mostram que um bebê pode estar engasgado ou uma criança, né? Ele vai começar com tosse, espirros, às vezes até uma ânsia de vômito, tentando eliminar aquilo que está parado na traqueia, né? Um choro. E aí a respiração vai ficar um pouco mais ofegante. Se for um bebezinho, você vê que o abdômen sobe e desce mais rapidamente. Ele não consegue respirar, puxa o ar e vai sentindo que o ar não entra. Com isso, os lábios começam a ficar cianóticos, ou seja, mais arroxeados. A face empalidecida, né, esbranquiçada, ou muitas vezes até vermelha, porque ele está tentando puxar o ar, aquele ar não vem, então ele vai ficando com a face mais avermelhada. A ausência em si dos movimentos respiratórios, você não observa o puxar e o descer. No bebê é mais fácil que você olha o abdômen, ele sobe e desce. Na criança maior, você vê que ela puxa e esse ar não vem, né? Faz um esforço muito grande para tentar respirar. Diante desse quadro, né, você já tem que começar as manobras de desengasgo, que serão mostradas o mais rápido possível, tá? Se o bebê não consegue tossir ou chorar, isso se torna pior, porque aí você tem realmente uma obstrução total ali da traqueia, né? Se ele ainda tá tossindo, se ele ainda tá chorando, isso significa que é um quadro um pouco mais leve, né? Não daquele engasgo total, mas mesmo assim deve-se fazer todas as medidas para o desengasgo desse bebê ou dessa criança, se for um pouquinho maior, tá bom? O bebê engasgou. Na ânsia, no medo, a gente às vezes pega o bebê e sacode o bebê. Nunca fazer isso. Ou soprar no rosto do bebê. Também não se deve fazer isso. Isso só leva bactérias para o bebê. Ou tentar colocar o dedo e retirar às cegas o que está engasgando esse bebê. Isso só pode levar o alimento mais para trás, piorando ainda mais esse engasgo. Então, o que fazer? Cruze as pernas dessa forma, apoie o bebê com as mãos, coloque o rostinho dele bem para baixo e com a mão dê 5 tapas bem vigorosos nas costas do bebê. Levante, observe se ele voltou a respirar, se a coloração dos lábios melhorou, né? Se não, repita novamente a manobra. Deite, segure o bebê com a cabecinha bem para baixo e mais 5 tapas nas coxinhas do bebê. Retome, observe, ele deve voltar aos pouquinhos respirar e logo retomar a respiração normalmente. Caso isso não ocorra, já vá pedindo para uma pessoa entrar em contato com o Corpo de Bombeiros ou com o SAMU 192 ou 193, porque eles sabem quais os procedimentos a serem tomados caso essa manobra não tenha surtido um efeito adequado. E o engasgo, pessoal, é uma preocupação não só quando você tem um bebê, né? Mas principalmente quando seu bebê começa a crescer e entra na fase oral, que quer colocar tudo que encontra pela frente na boca. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com enfeites em roupas, lacinhos, principalmente para mães de meninas, né? Que é cheio de botões, de ribetezinhos, de florzinhas. E para mães de meninos, com peças que encaixam, com peças de carrinhos. Então, gente, tudo que é peça solta, que é peça pequena, algo que possa se soltar, isso é motivo de preocupação, porque a criança pode engolir e causar aí um engasgo. Além disso, também alimentos, gente. Cuidado com a textura do alimento, com o tamanho do alimento e principalmente
quando uma criança pequena vai dar alimento para outra, porque às vezes seu filho aí de 2 anos tem um irmão de 5 e ele tá comendo algo, tipo uma castanha, e ele acha que o irmãozinho de 2 anos vai conseguir comer, então ele vai lá e dá, e a criança ainda não consegue ter a mastigação adequada para aquele alimento e ele pode aí engasgar. Então a doutora Kelly vem mais uma vez mostrar aí como desengasgar as nossas crianças. Bom, agora nós vamos falar como desengasgar uma criança. Essa manobra serve para crianças de 1 a 8 anos, é conhecido como manobra de Heimlich, tá? Você tem que ficar na altura da criança, então aqui no meu caso eu vou agachar. Você apoia essa criança na sua perna, pega a mão com o punho fechado, coloca na altura do umbigo e vira, certo? Com a outra mão você apoia e faz um movimento como se fosse um C, de baixo para cima, de baixo para cima. Isso vai fazer com que desobstrua a traqueia e essa criança provavelmente vomite, né, conteúdo do estômago e libere também as vias aéreas que estão obstruindo na traqueia, tá? Caso, fazendo essa manobra, a criança não desengasgue, de imediato peça para alguém acionar o SAMU ou o Corpo de Bombeiros, 192 ou 193, certo? E depois dessas dicas que a doutora Kelly nos deu sobre engasgo, continuaremos falando de como prevenir acidentes com nossas crianças. E a primeira dica de hoje é: mantenha produtos de limpeza e inseticidas em lugares altos, em armários, prateleiras ou em locais fechados. E se esses produtos não puderem ser armazenados em locais altos, que seja em armários que você consiga colocar trava. Utilize travas de armários para as crianças não consigam abrir e ter acesso. Os produtos de limpeza e inseticida, eles podem causar alergias e intoxicações, tanto pela pele, quanto quando inalados, tanto quanto ingeridos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente porque hoje em dia os líquidos desses produtos de limpeza, eles têm uma cor muito chamativa e a criança, por não entender o que é, pode achar que é um suco e ingerir. A segunda dica é: não coloque esses produtos tóxicos em recipientes destinados a alimentos. Por quê? Porque justamente pelo que eu falei, a criança, se você coloca aí, por exemplo, você pega uma garrafa de água e coloca um desinfetante, esse desinfetante vai estar colorido, a criança pode achar que é um suco que a mãe colocou ali naquela garrafa e ingerir, e pode aí vir ter uma grave intoxicação. E a nossa terceira dica, pessoal, é sobre medicamentos. Os medicamentos, eles devem ser guardados sempre reunidos. Coloque tudo sempre na mesma caixinha. Se você coloca aí numa caixa, eu não tenho uma caixa apropriada para guardar, guarda numa caixa de sapato, lacra com fita crepe, coloca em local alto, coloca no seu guarda-roupa, num lugar que a criança não tem acesso, ou então coloca no armário alto. Eu preciso colocar no meu armário do banheiro. Então coloca lá, mas põe aquelas travas, gente, onde a criança não vai conseguir abrir a gaveta e não vai ter acesso. Por quê? Hoje em dia, os medicamentos geralmente têm um cheiro agradável, eles têm formatos bonitinhos, coloridinhos, e isso vai fazer com que a criança chame a atenção da criança. A criança pode achar que é uma balinha, e aí a hora que ele comer é de morango, é de tangerina, é de uva, por ser saborizado, ele vai achar gostoso, vai ingerir o primeiro, vai querer o segundo, vai querer o terceiro, e às vezes quando a mãe encontrar a criança aí, a criança ela pode ter ingerido uma alta quantidade desse remédio e sofrer uma forte intoxicação, precisar ser internado para fazer lavagem aí no estômago e pode ter sérias consequências a ingestão de remédios em maiores quantidades que a devida, e também às vezes ele vai pegar até um remédio que não é para criança, um remédio que é para adulto e vai ingerir, e a consequência aí pode ser mais grave ainda. Então, medicamento sempre muito bem guardado, longe do alcance de crianças. E outra dica com questão dos medicamentos é a data de validade,
Porque às vezes a nossa vida é tão corrida que você fala, eu tenho aquele remédio para febre ali. Só que você esqueceu que você usou ele há 1 ano atrás. Ele já estava perto de vencer. Seu filho deu uma febre, você vai lá pegar, vai dar pro seu filho, e às vezes aquele produto vai estar com validade vencida e você não viu. Então, periodicamente, dê uma checada na sua caixinha de remédio, descarte toda a medicação que tiver com validade vencida, mas não descarte no seu lixo doméstico, gente. Guarde e quando você for na farmácia, entregue na farmácia que eles têm o local correto para descarte de medicamento. E a nossa quarta dica, pessoal, ela vem falando sobre os utensílios domésticos. Ferro de passar roupa. Ferro de passar roupa, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a mãe tá ali passando roupa, a criança tá naquela fase de engatinhar ou começando a andar. A criança vai perto da mãe, segura aí pelo fio do ferro, esse ferro pode cair ou da mesa ou da tábua de passar roupa, vai causar uma lesão por ter caído em cima da criança. Se ele estiver quente, pode causar queimadura e sem contar em um choque também elétrico que pode causar. Se você não estiver passando roupa, não o deixe na tomada e quando for esfriar, mantenha sempre ele num local onde a criança não tem acesso. A nossa quinta dica é protetores de tomada. As crianças começou a engatinhar, começou a andar, tem uma super curiosidade, né? Elas querem colocar o dedinho, quer enfiar tudo ali na tomada. Então, principalmente nas tomadas baixas, onde as crianças tenham acesso, a criança pode tomar um choque, tentar colocar alguma coisa. Uma eletrodoméstico que estiver desligada, ela vai ver ali, ela sempre viu a mãe ou o pai ligando e vai querer ligar também e vai tomar um choque. Então, se tiver com protetor de tomada, isso pode ser evitado. E essas foram as nossas dicas de segurança de hoje. E se vocês estão gostando dos nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, comentem, compartilhem, deem sugestões e não deixem de assistir nossos próximos vídeos. E semana que vem traremos nossas últimas dicas de segurança e junto com elas a gente vai trazer também uma parte chamada Aconteceu Comigo. Vão ser depoimentos de várias mães mostrando acidentes domésticos que aconteceram com elas e não deixem de assistir para que não aconteçam com vocês. Fiquem com Deus, muito obrigada e até semana que vem.